Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca e quero agradecer a você e desejar também a alegria de todo o amor possível em seu viver. Hoje nós vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Primeira pergunta que surge é por que a guerra é chamada de mundial? Os livros didáticos e os teóricos da história dizem que a guerra foi mundial por dois motivos. Primeiro, por ter atingido todos os continentes, de forma direta ou indireta. E segundo, porque não tinha alvos determinados, tanto o campo como a cidade, como civis, militares e assim por diante. Então, por isso a guerra é chamada de guerra mundial ou de grande guerra até a Segunda Guerra Mundial. Para começar, eu queria ler um pensamento de um general sobre o conceito de guerra. O Sherman vai dizer que somente aqueles que nunca deram um tiro, nem ouviram os gritos e os gemidos dos feridos, é que clamam por sangue, vingança e mais desolação. A guerra é um inferno. O contexto da guerra é marcado por alguns elementos primordiais para você entender a força do capital nesse contexto. Então nós vamos falar agora de alguns antecedentes da guerra, como por exemplo a política imperialista na Ásia e na África, que vai desestruturar todo o processo produtivo, todo o processo político e principalmente a cultura e a religião do mundo africano e do mundo asiático, principalmente a China. Nós também temos um conflito muito grande pela disputa dos mercados regionais e interregionais devido a matérias-primas e os mercados consumidores. E o último ponto central desses antecedentes é a euforia científica. Existiu uma euforia, né, que se desembocou na chamada Belle Époque. Nesse contexto da Primeira Guerra Mundial, vai se formar alguns grupos nacionalistas étnicos que vai se destacar nesse contexto. O primeiro é o pan-germanismo, é a unidade dos povos germânicos sobre a autodeterminação dos alemães. O segundo é o pan-eslavismo, também a união dos povos germânicos, dos povos eslavos, sob a tutela da Rússia. O outro grande e destacado nacionalismo é o revanchismo francês, a luta dos estudantes franceses para recuperar o território da Alsácia-Lorena, muito rico em minérios, dos alemães, perdido na Guerra Franco-Prussiana em 1871. E nós temos também a chamada Paz Armada, esse período da Paz Armada, onde os governos capitalistas europeus clamavam pela paz, mas estimulavam a fabricação de armamentos e recrutavam civis para o exército. O militarismo cresceu e era cada vez mais difícil manter o equilíbrio entre as nações imperialistas. Os focos de tensão e a disputa pela supremacia levaram os países europeus à corrida armamentista. Nesse contexto, nós vamos ter, esse contexto de corrida armamentista, de militarização da sociedade, nós vamos ter a formação de blocos. São formados dois blocos ou grupos que vão lutar internamente. A França, a Inglaterra e a Rússia formam a Tríplice Entente e a Alemanha, a Itália e a Áustria formam a Tríplice Aliança. Depois dessas formações, nós vamos precisar de um pivô ou de um estupim. E esse estupim foi a crise dos Balcãs. Essa região dos Balcãs, da região da Macedônia, da Bósnia, da Sérvia, da Herzegovina, segundo o Hobsbawm, é a pior região de ser estudada segundo o processo de mudança política, mudança geográfica, mudança cultural, demográfica e assim por diante, dificulta o entendimento, segundo o historiador Hobsbawm. Então nós temos o pivô,
Qual foi o pivô da guerra? Qual foi o estupim para o início da guerra? O estupim foi a morte do arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa em Sarajevo, em 28 do 6 de junho, aonde ele foi morto por um estudante do movimento Mão Negra ligado ao nacionalismo pan-germânico. Consequentemente, a partir daí, nós vamos ter várias declarações de guerra. A primeira foi da Áustria contra a Sérvia. A partir daí, contou com o apoio da Rússia, ou seja, a Sérvia vai contar com o apoio da Rússia, que mobilizou seus exércitos contra a Áustria e contra a Alemanha. Assim, a crise dos Balcãs vai levar o processo de declarações. Por exemplo, a Alemanha declara guerra à Inglaterra, a Inglaterra declara a Alemanha. No momento em que o exército alemão invadiu a Bélgica, que se tinha declarado neutra, e nós temos o início da guerra. A guerra ela é dividida pelos historiadores em 3 fases. O historiador Mose George vai dizer que a Primeira Guerra foi um conjunto de assassinato em massa sacramentado pelo Estado, ou seja, o Estado como assassino, na visão dele. A primeira fase ela vai de 1914 a 1915, é a chamada Guerra de Movimentação, ofensiva da Alemanha sobre a Bélgica e a França, e a contraofensiva da França, que vai equilibrar esse processo, na chamada Batalha de Narni. A segunda fase, 1915-1917, é a chamada Guerra das Trincheiras, que é uma forma de garantir as posições, período de grande desgaste das tropas e da sociedade europeia durante essa longa guerra que vai de 14 a 18. A terceira fase, 1917 a 1918, ela é marcada por algumas mudanças estratégicas. Em 1917, nós temos 2 fatos históricos que marcam a guerra e que marcam a sociedade também. Foi a entrada dos Estados Unidos, o maior produtor de armas nesse momento, na guerra do lado da Tríplice Entente, e a saída da Rússia, que passava por uma revolução chamada Revolução Socialista Russa. Então, a partir de 1917, a Tríplice Entente começa a apertar, tanto no sentido territorial, nas conquistas, como no sentido de armas, a Alemanha, que vai render no ano de 1918. A partir de 1918, nós vamos ter uma série de documentos, principalmente vinculada à Conferência de Paris, 1919, onde os grandes líderes da Europa e dos Estados Unidos estarão se representando, como, por exemplo, o Lord George, o inglês, representando a Inglaterra, o Clement, representando a França, e o Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos. A partir daí, vários tratados foram assinados. O mais importante deles e o mais punitivo ao povo alemão foi o Tratado de Versalhes. E diante do Tratado de Versalhes, o povo alemão vai fazer algumas considerações, pois ele foi muito injusto e muito humilhante devido às suas posições impostas. Então, o Tratado de Versalhes vai impor à Alemanha, por exemplo, a perca de 2/3 da sua população ativa, 1/6 das terras cultiváveis, vai obrigar a devolver à França o território de maior produção mineral, que foi a Alsácia-Lorena, e diversas outras problemáticas, como, por exemplo, proibição do exército alemão de ter mais de 100 mil homens, e isso vai criar uma certa regalia, uma crise que vai levar a
o impedimento do rei e a proclamação da República de Weimar, o famoso fato onde aparece politicamente o Hitler num processo de tentativa de golpe de Estado nesse contexto da guerra. Para fechar, os efeitos da guerra, ou seja, alguns efeitos bem drásticos da guerra. Primeiro, a ascensão norte-americana. Os Estados Unidos passa a ser o grande capitalista, a vanguarda do capitalista, ele que passa a reger o mundo. O cetro do mundo capitalista passa a fazer parte agora da política norte-americana. Outra coisa que vai ascender bastante também foi as mulheres. As mulheres ganham campo nesse contexto da política, principalmente na Inglaterra, na França e na Itália. A partir daí nós vamos ter alguns tratados assinados, né? A Europa vai perder 10 milhões de pessoas, 40 milhões vão ser consideradas inválidas, os campos, estradas, empresas, portos, tudo para ser reconstruído e, consequentemente, isso vai afetar a vida do europeu profundamente. Não só do europeu, mas do mundo em si profundamente. Como o Brasil participou da Primeira Guerra Mundial? O Brasil participou da Primeira Guerra Mundial a partir de pacatas participações, né, ajudas humanitárias com médicos e enfermeiros e segurança de alguns postos avançados no Atlântico. Existe uma pergunta que os meninos gostam de fazer na sala de aula sobre quais as armas que foram utilizadas na Primeira Guerra Mundial. As principais são os canhões, as metralhadoras, as armas bélicas, que se desenvolvia bastante. A gente tem uma ideia, o produto econômico que mais cresceu nos últimos 50 anos do século XIX foi justamente a empresa bélica, a participação também do submarino. Alguns historiadores colocam que houve a participação de aviões, alguns colocam, outros não colocam, alguns colocam que o avião vai participar como meio de transporte, e assim chegamos ao fim. Só sei que a Primeira Guerra Mundial é um fato histórico muito triste para a humanidade, uma morte de mais de 10 milhões de pessoas, mais de 40 milhões ficando inválido. Esse é o contexto da guerra. Foi bom ter falado com você e que a alegria possa ser perene no seu coração. Falou!